Olá, olá, saudações. Meu nome é Cíntia Carvalho, eu sou aracajuana, nordestina, advogada. Aqui lá no Quem Sou Eu tem um pouco mais sobre mim. E eu vou começar a gravação aí de vídeos, um pouco de produção de conteúdo. Tenham paciência, são meus primeiros vídeos. Mas já tem um tempozinho que eu falo com pessoas, né? Eu sou advogada há 16 anos e há alguns anos eu vinha militando na área de direito de família. E aí nesse trabalho a gente começou a perceber que tem muito conflito, né? E aí eu comecei a ter o interesse de buscar o que a gente chama de formas alternativas de solução de conflito. Então eu fui estudar um pouco mais sobre formas de conciliação, mediação, que mediação é quando um terceiro interfere ali naquilo, justiça restaurativa, técnicas de comunicação, inteligência emocional, enfim, diversas ferramentas que me ajudaram a chegar em um método, digamos assim, em técnicas, em um conjunto de técnicas que eu comecei a ver que tinha um feedback positivo, né? E aí por isso eu comecei a ter essa vontade de querer falar um pouco mais sobre isso, e assim, a ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas é algo que me dá muito prazer, me deu muita satisfação pessoal. E aí por isso eu resolvi botar um pouco, sair do bastidor, né, de quem nem tinha rede social profissional, pra botar a cara aqui e falar um pouco de ideias, de técnicas, de formas de a gente conseguir conversar melhor. Então, esse é o meu intuito do vídeo aqui de hoje. Vamos lá? Eu queria falar sobre escutativa. O que é escutativa, Cíntia? Escutativa é você entender, compreender, ter atenção plena com quem fala com você. Então, a gente tem que ter em mente que, antes de tudo, as pessoas querem ser ouvidas. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer, quer se sentir importante, seja no âmbito que for, no trabalho, no relacionamento amoroso, no relacionamento entre amigos. Todos queremos ser aceitos, todos queremos ser amados, todos queremos ser ouvidos. E aí, Cíntia, como é que a gente faz para ser ouvido, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de se entender? Por que a gente tem tantas brigas? Por que a gente tem tantos conflitos? Porque as pessoas não se ouvem. E muitas vezes elas nem sabem como se comunicar. Elas nem sabem o que identificar com clareza o que elas sentem, né? Mas ao longo das semanas aqui, do tempo, a gente vai falando um pouco mais sobre isso. Hoje eu queria falar de uma forma bem simples, escutativa. O que é escutativa? Por que ela é importante? Porque quando a gente não se escuta, a gente não se entende. E quando a gente não se entende, a gente briga. Então, a gente vê que no ambiente familiar, de amizade, e principalmente no ambiente de relacionamento amoroso, essa falta da escuta traz uma série de conflitos que seriam solucionáveis ou principalmente evitáveis se as partes se ouvissem. Então, o que a gente pode dizer de como realizar essa escutativa? Primeiro, atenção plena. Você tem que estar olhando para a pessoa que está conversando com você. Você tem que largar o celular, que é o mal da nossa geração, né? Melhorou muito a nossa qualidade de vida e ao mesmo tempo piorou muito. Mas enfim, isso é outra conversa. Então, é importante você ter a atenção plena com a pessoa que você está conversando. Olhe no olho, não precisa nem olhar o olho no tempo todo, no olho o tempo todo. Então você vai ver aqui que, mesmo, até porque eu estou aprendendo isso de falar para a câmera, eu não vou estar aqui olhando o tempo todo, de vez em quando eu olho para lá, de vez em quando eu olho para cá. Mas assim, dentro de uma conversa, o importante é que a maior parte do tempo você esteja olhando para a pessoa, demonstrando que você realmente está tendo atenção no que ela está falando, né? Demonstre o seu interesse de forma sincera.
escute o que aquela pessoa está lhe falando e demonstre que você está ali presente para ouvi-la e tentar entendê-la, tentar compreender o que ela está falando, tentar entender o que ela precisa, o que ela está comunicando. A gente sabe que a linguagem envolve muito mais do que o que a gente fala. Envolve postura, envolve o tom de voz, envolve comportamento. Então, a comunicação, ela não é só verbal, mas então vamos focar na comunicação verbal. O que eu posso falar? Como é que eu posso fazer essa pessoa se sentir ouvida? Escutando ela, de forma, como eu disse, atenta, sendo sincera na demonstração de interesse de entendê-la, demonstrando apreciação por essa pessoa. Então, um colega de trabalho não precisa ser marido, namorado, não. Seu colega de trabalho vai falar com você, demonstre que tem interesse no que ele está falando, demonstre que tem respeito pelo que ele está falando, que tem respeito por ele. Todos queremos ser respeitados, independente do âmbito em que a gente está falando sobre essa comunicação. Procure saber sobre os interesses dessa pessoa. Então, ela está lhe falando aquilo por quê? Onde é que ela quer chegar? O que é que ela gosta? O que ela não gosta? Como ela gosta que ajam com ela, né? Então, tudo isso são ferramentas que vão ajudar você a ter uma escuta ativa. Sorria, fale o nome da pessoa. Oi, Maria, tudo bem? Como vai você? A gente tem esse costume de fazer isso naturalmente em sociedade, né? Oi, tudo bem? Como vai? Vá um pouco além. E aí, Maria, como é que tá a sua vida, a sua família? Como estão as coisas? Como estão as crianças? Fulano e ciclano, como é que eles estão? Ela vai começar a falar. Escute o que ela tem a dizer. Deixe ela falar. Responda em cima do que ela lhe disse. A gente tem muito essa mania de... menina, comigo também. Não é ruim, mas assim... Você já sai do momento de ouvinte, se era uma conversa. Eu comecei esse exemplo como um diálogo cotidiano, né? Mas se era uma conversa que você quer entender um pouco mais o que está acontecendo, você quer tentar solucionar algum problema ou evitar que ele surja, é importante que você escute mais do que você fala. Se todo mundo se escutar mais do que fala, não tenha dúvida que a gente vai ter muito menos briga, muito menos problema, muito menos confusão no mundo. Mas então, eu estava falando sobre demonstrar interesse sobre o que essa pessoa fala. Tentar entender e tentar aprender quais são os interesses dela. Isso vai ajudar você a ter uma escuta mais compreensiva. E, como eu já havia dito antes, procure formas de mostrar que você acha que aquela pessoa é importante, que o que ela está falando é importante. A gente pode fazer isso em qualquer ambiente. Não precisa ser um relacionamento só amoroso. A gente pode fazer isso no ambiente de trabalho, a gente pode fazer isso no ambiente entre amigos, a gente pode fazer isso no ambiente de prestadores de serviço. Esses dias eu comentei aqui que eu também sou síndica, né? E aí, na verdade, eu sou atualmente subsíndica e eventualmente síndica em substituição e trabalho muito junto com o meu síndico. Essa semana um prestador de serviço estava executando um conserto de porta aqui no condomínio e eu desci, cumprimentei ele, perguntei como é que estava, tudo bem, qual era a expectativa dele de terminar, algumas perguntas muito, muito básicas, muito... E aí quando eu saí, eu lembrei de alguma coisa e fui voltando, eu vi ele falando de mim. Nossa, mas ela é a subsíndica, como ela é simpática, como ela é atenciosa. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, eu fiz o básico, o mínimo. Eu perguntei o nome dele, perguntei se estava tudo bem, se ele precisava de alguma coisa ali para realizar o serviço que ele estava fazendo. E 2 minutos de conversa já gerou uma admiração, porque eu fiz o básico. Então a gente precisa fazer o básico. Eu digo sempre assim, o óbvio precisa ser dito, o básico precisa ser feito. A gente precisa
prestar mais atenção nas pessoas. Então, ele me disse, quando eu voltei, ele disse, prazer, eu estava aqui falando que achei a senhora muito simpática, porque as pessoas tratam prestadores de serviço como se fossem objeto, nem olham na cara da gente, só perguntam sobre a coisa sem nenhuma simpatia, sem nenhum interesse. Então, gente, é o mínimo, assim, é educação, é respeito, é empatia, escutativa, é focar no que a pessoa está falando com você. Então, isso envolve muito mais do que atenção, isso envolve prestar atenção, tentar compreender, descobrir interesses, tentar entender por que aquela pessoa está falando aquilo, o que tem por trás, né? Os sentimentos por trás, as emoções por trás do que ela está falando, da forma como ela está conversando com você. E é isso, é um exercício. À medida que a gente vai praticando, isso vai fluindo melhor. Entendam assim, vocês vão me ver muito falar isso aqui. Comunicação é prática. É prática. Conversar melhor é prática. Dialogar sem briga é prática. Veja, você vai pra academia malhar, você fica sarado de um dia pro outro? Não. Você pega a ficha da academia, lê e você fica forte? Não. Você exercita. Então a gente precisa também aprender a exercitar a forma como a gente conversa, a forma como a gente se comunica. Planejar. Mas enfim, isso ao longo do tempo eu vou falando um pouco mais aqui. Esse é meu primeiro vídeo. Tô deixando aqui registrado com todas as letras. Tenham compreensão aí com a minha falta de jeito com a câmera. Mas vai ter aqui por trás muito boa vontade, muitas ferramentas que eu espero que ajudem vocês e muita alegria de poder ajudar as pessoas a estarem melhor nos seus relacionamentos no dia a dia. Um abraço.